No Brasil, a agressão contra mulheres ocorre a cada 15 segundos e seus companheiros são responsáveis por 70% de seus assassinatos. Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Eu Sobrevivi e Posso Contar, escrito pela Maria da Penha. Bom, já quero falar que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, comenta nos meus vídeos, aproveita para maratonar os outros vídeos do canal e não esquece de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Gente, eu quero adiantar que esse é um livro muito forte. O vídeo, obviamente, vai ter algumas partes que vão ser fortes, porque eu vou falar algumas cenas que acontecem no livro. E eu já queria deixar claro que se você está passando por alguma situação de violência doméstica, de algum abuso, você pode ligar e denunciar pelo número 180. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou você mesma, liga para esse número, você vai ter todo o apoio e o amparo que você precisa. Você não está sozinha, nós estamos juntas. E eu também estou à disposição caso você queira conversar. E eu espero que eu possa ajudar de alguma forma. Tenho esse livro há muito tempo e eu tava super afim de ler, só que eu ia enrolando porque tinham livros que eu queria mais na minha fila de leitura, mas finalmente chegou a vez dele e eu vou contar essa história pra vocês. A Maria da Penha, ela nasceu em Fortaleza, lá no meu país, Ceará. Eu não sou cearense, mas eu morei lá por 13 anos, então é como se eu fosse, pelo menos eu me sinto assim. E ela é um ícone da representatividade feminina, pela luta do direito das mulheres, do feminismo e tudo mais que ela inspira. Essa mulher é realmente uma guerreira, ela passou por muita coisa na vida dela e a história dela realmente é uma inspiração e todo mundo tem que conhecer. Bom, a Maria da Penha nasceu em 1945, ela era farmacêutica, tinha 2 irmãs, morava com os pais e a família dela era super bem estruturada. Eles não eram milionários, mas eles tinham uma boa condição financeira, eles tinham uma boa vida. E ela era muito bem sucedida. O livro, ele é narrado em primeira pessoa, né? A história da Maria da Penha, apesar de que ela teve uma ajuda para escrever o livro. E é engraçado, porque ela é mais velha, então a gente consegue perceber pela escolha de palavras que a pessoa que escreveu é um pouco mais velha. Ela usa palavras mais formais, assim, e o jeito que ela elabora as frases, você consegue perceber que ela é uma pessoa tão jovem. Além disso, um artifício que eu gostei muito do livro é que no começo de cada capítulo tem um poema ou algo relacionado, e até no final do livro tem a bibliografia dos poemas, então ela cita Fernando Pessoa. Sim, são poemas que, depois que você lê o capítulo, você vê que ele se encaixa na história que ela contou daquele capítulo, então eu achei muito legal também. Bom, e no livro a Maria da Penha conta um pouco sobre a infância, a juventude dela, até o momento em que ela conhece o futuro marido, o colombiano Marco Antônio, na faculdade. Ele veio da Colômbia, mas estava tentando se naturalizar no Brasil, e estudava direito na mesma faculdade que a Maria da Penha. Então eles começaram a namorar e ele era simplesmente ótimo. Ele estava passando por umas dificuldades financeiras e a Maria da Penha tinha boas condições, então ela ajudava com as pequenas coisas, até chegar num ponto que ela ajudava ele a pagar a própria faculdade. E ele se formou e ele sempre retribuiu da melhor maneira que ele podia. E eles eram muito bons juntos, as pessoas que viam eles achavam que eles eram um casal perfeito. E a Penha estava muito feliz com o relacionamento. No futuro eles acabaram se casando, compraram a própria casa deles. E quando ele se estabilizou financeiramente, conseguiu um emprego como professor, como economista, as coisas começaram a caminhar por um lugar que não foi tão legal. Ele começou a ficar agressivo, ele começou a reclamar, querer ser controlador, ciumento, partindo para agressões físicas, verbais, psicológicas e enfim. Isso durou muitos anos e eles tiveram 3 filhas, né? E aí a própria Penha, num dos capítulos, ela fala, tipo, eles já tinham 2 filhas, tava tudo muito ruim. E ela fala, poxa, por que você teve a 3ª filha? Porque esse é o ciclo clássico do abusador. O abusador vai, te maltrata, te agride, é péssimo, aí ele chega até você, pede desculpas, diz que nunca mais vai acontecer isso, que vai mudar, que isso, que aquilo, te trata bem, sabe exatamente como te manipular pra você acreditar que tá tudo bem. E eram nesses raros momentos de alegria, de paz, que eles acabaram tendo a 3ª filha. Então ela meio que, até ela fala isso no livro, meio que se justificando, nem precisaria se justificar, mas eu entendo que ela falou isso meio que pra se justificar, tipo, nossa, era horrível a sua vida, ele era abusivo com você e você teve outra filha com ele. Gente, a culpa não é dela, né? Ela não estava errada em querer acreditar que ele ia melhorar, ele só era um homem terrível. E o relacionamento abusivo, vale dizer que não é só um homem dando um tapa no rosto da mulher, por exemplo. Ele controlava as roupas que ela usava, ele afastava ela da família, não deixava ela fazer telefonemas e visitar eles. Teve até uma cena muito forte do livro que
eles estão almoçando, né, a filha mais nova, e aí acho que ela derruba alguma comida no chão, ou ela não quis mais comer o almoço, e ele fica possesso de raiva, pega a comida e enfia na boca dela até ela comer, e ela come, tipo, chorando. Chegou num ponto que as filhas tinham medo do pai. O pai chegava em casa, elas faziam xixi na calça, de tanto medo. E ele empurrava elas debaixo do banho, assim, com raiva. E a Maria da Penha, ela tentava fazer de tudo para as filhas não sofrerem. Só que, se ela intervisse, ele descontava nela, como ela fez diversas vezes, pedindo para ele não tratar as filhas assim, tentando explicar que elas eram crianças, e ele agredia ela, batia nela. Na casa da Penha e do Marco, eles tinham 2 empregadas, 2 funcionárias. E elas, no futuro, acabaram se tornando testemunhas de tudo aquilo que a Penha sofreu. Ela evitava almoçar junto com o Marco. Então ela almoçava muito cedo, antes dele chegar do trabalho em casa para almoçar, porque ela sabia que se ela sentasse na mesa com ele para almoçar, ele ia encontrar alguma coisa para agredi-la, para reclamar, para, enfim, tornar a vida deles um caos. Apesar disso, ele viajava muito por conta do trabalho. Então, nos momentos que ele viajava, era o momento que elas tinham para respirar, que ela e as filhas dormiam juntas e podiam ser felizes, assim, por um momento, até ele voltar e todo o inferno começar de novo. E essa violência foi escalando, e coisas estranhas começaram a acontecer. Tipo, o Marco querer que a Penha assinasse um documento dizendo que ela autorizava vender o carro, e ela ficou tipo, por que você quer que eu assine isso? Ele queria que ela assinasse um documento sobre o seguro de vida dela. E ela começou a ficar com medo, porque as agressões aumentavam cada vez mais, e ela até suspeitou que ele quisesse matar ela de alguma forma, porque estava tudo tão estranho. Mas ela acabou não fazendo nada, porque ela estava presa nessa situação, não sabia como sair, e para ela, o que ela mesma relata no livro, o mais difícil era tentar explicar para as pessoas ao redor que tinha algo errado acontecendo, porque nem a família dela sabia. O Marco, ele era tão manipulador que para os outros ele conseguia agir como se ele fosse o marido perfeito, que eles eram a família perfeita. E aí chegava em casa e ele tirava a máscara de monstro dele. Então ela ficava assim muito nervosa de tentar, por exemplo, denunciar ou fugir para casa da família, porque o Marco era muito influente e as pessoas não iam acreditar na palavra dela. Bom, e aí à noite do grande acontecimento, que é a história da Maria da Penha, ela estava dormindo e ela narra várias vezes as noites de sono dela, que quando o Marco estava em casa, ela nunca de fato dormia e descansava. Ela só se sentia descansada quando ele viajava. Nessa noite ela estava deitada assim, pegando no sono, acordando, aquela coisa, porque ele costumava ficar até tarde na oficina, trabalhando lá nas coisas que ele fazia no carro. E aí, de repente, ela escuta um barulho muito alto de tiro e sente uma queimação nas costas. Alguém havia atirado nela. Ela pensou que fosse o Marco que tivesse atirado nela e ela preferiu não se mexer, preferiu se fingir de morta, com medo dele atirar de novo. Logo em seguida, escutado uma gritaria, as funcionárias da casa chegam. O Marco havia atirado na Maria da Penha com uma espingarda, praticamente a queima-roupa, deixando ela automaticamente tetraplégica, que é sem conseguir mover o corpo do pescoço para baixo. Quando as funcionárias chegaram para ver o que tinha acontecido, o Marco estava com um machucado nos ombros, com uma corda no pescoço, dizendo que homens tinham entrado na casa, tinham assaltado, tinham atirado nele, batido nele e simplesmente fugiram. Era umas 6 da manhã, então o dia estava começando a nascer. E a história que ele contou foi um pouco estranha, mas até aquele momento todo mundo acreditou que era um assalto. Ninguém imaginou que o Marco tinha atirado na esposa e forjado aquilo. Até porque ele teve tempo de organizar toda a cena, deixou as coisas meio bagunçadas, se machucou, atirou, guardou a arma e começou a cena dele. Foi o tempo das moças chegarem. Então ninguém viu a arma que ele usou jogada, nem nada assim. Até então ele era só mais uma vítima do assalto que eles tinham sofrido. E o livro, nessa primeira parte, conta toda essa história da Maria da Penha, como foi a vida dela, a infância, a juventude, como foi o processo do casamento deles extremamente violento por parte do Marco, até chegar nessa fatídica situação. E aí o livro narra detalhe por detalhe de toda a investigação, as audiências nos tribunais, os documentos dos processos judiciais, então assim, é extremamente completo. E aí conta também um pouco depois como foi toda a recuperação da Penha. Ela chega no hospital, ela meio que não entende o que aconteceu, ela meio que suspeita do Marco, mas ela não tem certeza. O Marco, ele ficou no hospital tipo um dia por causa do ferimento e ele falava pra ela que ele também estava muito machucado, mas assim, ela via que tinha alguma coisa estranha, sabe? Ela passou por diversas cirurgias, diversas intervenções, fez fisioterapia, diversos exames e maneiras de se recuperar. E ela conseguiu recuperar o movimento dos braços, porque até então ela estava tetraplégica, mas ela conseguiu
reverter por meio de uma cirurgia, não sei os termos certos, tá, gente? Desculpa. Ela conseguiu reverter, então ela passou a se locomover com uma cadeira de rodas. Ela tinha que ter muita força no braço para conseguir se locomover, mas ela conseguiu aos poucos voltar aos movimentos. Então, pelo menos ela tinha essa autonomia de andar com a cadeira sozinha. Ela não precisaria de alguém empurrando a cadeira para ela, ela conseguiria mover os braços assim, na medida do possível. Foi um processo de recuperação muito lento, de muito esforço e muita dor para ela, mas ela se superava cada dia mais e teve todo o apoio da família. Até que ela voltou para casa, né, com o Marco e as filhas. Só que as coisas não estavam bem. Afinal, o Marco tinha tentado matá-la. E ele estava com raiva porque não tinha dado certo. Ela percebia alguns detalhes que é narrado no livro. Por exemplo, toda noite ele chegava e tomava banho no banheiro das meninas. Ela não sabia por quê. Mas enfim, ela estava muito debilitada no começo. Ainda sem conseguir andar com a cadeira de rodas no começo, né, porque demorou. Então, assim que ela chegou em casa, ela basicamente ficava de cama. E toda noite ela pedia pro Marco, tipo, ajudar ela a tomar banho, ajudar ela a comer, a fazer os exercícios, e ele ignorava, não tava nem aí. Até que um dia ele falou, não, tá bom, vamos tomar seu banho. Fazia 5 dias que ela tinha chegado em casa do hospital e ele ainda não tinha ajudado ela a tomar banho, ela tava sem tomar banho. E ele levou ela pro banheiro do casal e na hora que ela foi ligar o chuveiro, ela levou um choque muito forte, quase morreu eletrocutada. Ou seja, ele tinha tentado matar ela de novo. E foi nesse momento que ela teve certeza sobre as suspeitas dela. O Marco era o culpado pela sua tentativa de assassinato. Ela conversou com a família, contratou uma advogada e assim que o Marco viajou, ela fez as malas com a ajuda da irmã, pegou tudo e foi para a casa dos pais. Eles colocaram grades nas portas, nas janelas, trocaram fechaduras e no começo até acharam que era um pouco de exagero da parte deles. Mas quando o Marco voltou de viagem e viu que ela tinha ido embora, ele foi na casa dos pais dela e tentou arrombar a porta, chutar, quebrar, mas a grade não cedeu. Ele foi embora assustado quando ele viu que a Penha estava ligando para a polícia. Então, foi muito difícil ela sair dessa vida, porque ele mandava cartas e ligava todo dia, pedindo desculpas, dizendo que ele era o único errado da situação, pedindo pra ela voltar, que ela era o grande amor da vida dele, que ele tinha errado, uma coisa bem manipulador, abusador, sabe? Mas ela conseguiu se livrar e aí então tava 100% focada pro julgamento, para tentar condenar o Marco e conseguir justiça. Só que a justiça demorou a ser feita. Várias vezes o julgamento era adiado, seja porque o advogado do Marco estava doente, seja porque ele tinha mudado de cidade, seja porque ele não recebeu a intimação, sempre era uma desculpa. Só que o crime estava perto de prescrever. No Brasil, um crime só dura acho que 20, 30 anos. Depois disso, as pessoas envolvidas não podem ser julgadas por ele. Então ele queria enrolar para que essa data de prescrever passasse e ele não fosse julgado, né? Só que a Penha sabia disso, então ela e a advogada dela resolveram tomar uma medida urgente. Elas enviaram todo o caso para a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, que a sigla é CIDH. E essa comissão faz parte da Organização dos Estados Americanos, que a sigla é DEA. E foi graças a essa comissão que o caso ganhou muita repercussão, muita visibilidade. Finalmente eles conseguiram enviar o caso à justiça, que teve seu julgamento. Marco foi sentenciado, culpado e foi condenado e está preso até hoje. E pela primeira vez na história jurídica do Brasil, um homem, uma pessoa, foi sentenciada por um crime de violência doméstica no país. Então foi criada a Lei Maria da Penha, que você já deve conhecer, uma importante ferramenta jurídica para o combate da violência familiar e doméstica contra a mulher no Brasil. Lembrando que essa lei é diferente da lei do feminicídio. Eu vou explicar mais pra frente no vídeo a diferença dessas leis, os diferentes tipos de violência contra a mulher, mas o feminicídio, ele prevê sobre o assassinato de uma mulher por ser mulher. No caso da Lei Maria da Penha, ela prevê violência doméstica, seja física, sexual, emocional. Vou explicar um pouquinho sobre isso. E a lei foi sancionada pelo então presidente da época, o Lula, em 7 de agosto de 2006. E desde então a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, considera essa uma das 3 melhores ferramentas do combate da violência contra a mulher no mundo. A Penha fala que, apesar do Marco ser julgado, ter sido julgado, condenado e preso, isso nunca vai apagar as cicatrizes físicas e emocionais dela. Afinal, ela demorou anos para conseguir se recuperar fisicamente e nunca se recuperou totalmente emocionalmente, né? Mas essa lei para ela é uma vitória, uma conquista, não só para ela, mas para todas as mulheres, porque ela nunca mais quer que exista um marco na vida de nenhuma mulher no país. Ela fala isso num relato extremamente emocionante do livro. Eu chorei muito quando eu li. Dá pra você ver o quanto essa mulher lutou, batalhou, enfrentou pesadelos e hoje ela tá à frente
como um dos maiores ícones da luta feminista no país. Além disso, segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da sigla IPEA, a Lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de 10% na taxa de homicídios praticados contra mulheres dentro de suas residências, né? E esse é um dado, assim, um dado de vários que existem, mas eu quis trazer para vocês porque, sim, a lei contribui não só para punir os culpados, mas para evitar que crimes desse tipo aconteçam. Bom, alguns dados sobre a violência contra a mulher. Existem pessoas que defendem contra a Lei Maria da Penha, dizendo que a gente não deve segregar homens e mulheres. Não é isso que as feministas pregam, igualdade? Então por que deve existir uma lei que favoreça as mulheres? Me poupe, né, se você tem esse argumento. Até porque a gente tem na nossa Constituição leis que favorecem crianças, idosos, porque sabemos que fisicamente e às vezes intelectualmente eles são sim menos propícios de conseguir se defender contra um homem adulto. Nesse caso, também se aplica à mulher. A gente está numa sociedade estruturada do patriarcado, machista, feita por homens e para homens. Não só a parte física, mas emocional, patrimonial. Então, assim, é óbvio que a mulher muitas vezes não tem como se defender. Então, a lei garante igualdade. Em 2009, mais de 400 mil mulheres denunciaram seus parceiros por telefone. Em 2010, o número de denúncias foi 110% maior do que o número de denúncias do ano anterior. Toda essa pesquisa eu vou deixar na descrição, mas a fonte que eu usei foi do site cepm.gov.br e assim, são alguns dados que mostram que, por mais que exista a Lei Maria da Penha, as mulheres ainda não estão seguras. As taxas de feminicídio, de violência contra a mulher, de violência sexual acontecem a cada 5 minutos no Brasil e muitas vezes as mulheres nem conseguem justiça. Então a gente está muito longe ainda de uma situação ideal, de uma situação justa e igualitária. E são leis como essa, histórias como a da Maria da Penha, que infelizmente acontecem, mas que quando acontecem e tem essa visibilidade, pelo menos alguma coisa surge para tentar tirar as mulheres dessa, que no caso é a Lei Maria da Penha. Então é um reconhecimento extremamente importante que muda muito uma sociedade. Claro que não é só criando uma lei que a gente vai mudar isso. Os homens precisam ter consciência e não agredir. Seria muito fácil. A gente não precisaria ter uma lei Maria da Penha se os homens não agredissem as mulheres, simplesmente por serem mulheres. Mas se a gente tá nessa, então pelo menos que a lei sirva como uma ferramenta de justiça para que isso não aconteça e que quando aconteça eles sejam devidamente punidos. E não existe só a violência física contra a mulher. A gente tem 5 definições que você pode encontrar inclusive no site do Instituto Maria da Penha, que define a agressão contra a mulher como física, no caso agressão, espancamento, socos, enfim. Psicológica, que seria diminuição da pessoa, chantagem emocional, dentre as várias coisas que a gente sabe, manipulação e tudo mais. Temos a violência moral, que é a exposição, por exemplo, quando uma mulher termina um relacionamento e aí o homem com raiva vai e posta pra internet toda uma nude dela, enfim, expõe ela para outras pessoas, então essa é a violência moral. A violência sexual, que não precisa de muita explicação, mas seria estupro e qualquer tipo de abuso sexual. E a patrimonial, que muitas vezes nem é debatida, mas que existe, quando o homem controla o dinheiro, impede que a mulher adquira bens. Isso também é muito sério e acontece. Então, de acordo com o Instituto Maria da Penha, essas são as 5 definições de violência contra a mulher. Então, de novo, se você ou alguma conhecida sua passa por algum tipo de situação como essa, não se cale, denuncie, ligue para o 180. Eu sei o quanto é difícil, mas assim, você não tá sozinha. Procure uma rede de apoio, pessoas que possam te ajudar, procure guardar provas contra tudo isso. E eu espero muito que você saia dessa. Também estou à disposição se você quiser conversar. Essa lei trouxe para Maria da Penha muitas conquistas, não só na luta a favor do direito das mulheres, mas ela também foi indicada ao programa 100 Maiores Brasileiros de Todos os Tempos como uma figura extremamente importante para a história do país. Em 2016, a Maria da Penha foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E hoje ela é a fundadora e diretora do Instituto Maria da Penha, uma ONG sem fins lucrativos que luta contra a violência doméstica contra a mulher, além, de ser um exemplo da luta a favor do direito das mulheres no país. O final do livro são considerações das advogadas dela, a gente consegue ter acesso a todos os autos dos processos, a gente tem acesso a todo o depoimento do réu, o Marco, e as advogadas fazem comparações de tudo que ele falou com o que estava sendo considerado controverso. Então, assim, mostrando que o que ele falava era mentira. Então tem detalhes do assalto que ele disse que aconteceu, milhões de detalhes sobre o dia a dia deles. Então, assim, é muita informação, mas eu confesso que foi um pouco cansativo para mim. Porque, por serem advogadas, muito da linguagem era do direito, muitas
palavras formais, uma linguagem cansativa. Então, assim, eu me arrastei um pouco pra ler essa parte, achei bem cansativa. O começo do livro é muito mais interessante, a história da Penha, a narrativa é muito mais rápida, assim, você consegue devorar. Apesar de ser forte, de ser difícil de digerir, ainda assim você lê muito mais rápido do que essa parte jurídica do final, com a linguagem mais rebuscada. E o livro também possui fotos, imagens, mapas, muita coisa que foi considerada prova, que eles anexam no livro para comprovar toda a narrativa deles. Porque o Marco poderia muito bem chegar e falar, não, tudo isso que vocês falaram é mentira, mas tá tudo comprovado no livro, não tem nem como pensar em questionar. Então tem o mapa da casa, tem fotos da Penha, da juventude dela com a família, foto dela e das filhas, foto do Marco, foto dos autos dos processos, os documentos que ele obrigou ele e as funcionárias da casa a assinarem, todas as provas a favor da condenação do Marco. Então ainda assim tem mais um acervo muito especial desse conteúdo que intensifica a narrativa do livro. Bom, gente, então é isso. Esse foi um livro muito forte, mas muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, todos os homens deveriam conhecer essa história. Acho difícil que a maioria conheça e eu tenho orgulho da história da Penha, de como ela conseguiu se reerguer, da luta, da importância dela. Hoje ela é bem velhinha. E cara, se você parar pra pensar, ela lutou por tudo isso numa época que não era falado de feminismo e de direito das mulheres. Ela abriu o caminho pra gente, pra que eu possa estar aqui hoje militando na internet. Então, eu espero que histórias como a dela nunca mais se repitam, mas a gente sabe que acontecem todos os dias. É muito triste, mas eu espero muito que no futuro essa situação mude. E nós temos que ser... nós, a nossa geração, você que está vendo esse vídeo, a ferramenta para essa mudança, seja educando nossos filhos no futuro, conversando com irmãos, pais, amigos, namorados, enfim, a esperança para o futuro melhor e fazendo por onde. Lembrando que eu vou deixar todas as fontes e mais informações sobre a lei e o Instituto Maria da Penha na descrição. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários também que eu vou tentar responder. Eu não sei de tudo esses termos jurídicos, eu fiz bastante pesquisa para esse vídeo, desculpa se eu falei algum termo errado. Mas é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários se você já conhecia a história da Maria da Penha ou se você só sabia que existia a lei. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e nem de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!